Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Mendonça, sou professor de Física, falo aqui pelo Instituto Et Laborem. Vamos à aula de Mecânica, aula 12 de Movimento Uniformemente Variado, fala da função horária da velocidade, certo? Como sempre, pegando minha canetinha e vamos embora. Então, olha só, para a gente fazer a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado, eu vou trabalhar com vocês com um exemplo. Então, vamos ver o que a gente viu até agora. No movimento uniformemente variado, a gente percebeu o seguinte, que a velocidade varia de modo constante, tá certo? E essa taxa da variação da velocidade ao longo do tempo nós chamamos de aceleração. Essa aceleração é sempre constante ao longo do tempo e é a própria aceleração média que eu tenho, tá certo? Do meu movimento. Essa é a ideia. Bom, para isso, vou pegar a mesma ideia do desenho, do carrinho, que está andando, tá certo? Ele tem suas posições, só que ao invés de ver posição, eu vou olhar velocidade e tempo. Só que agora eu vou trabalhar com metros por segundo, que é um pouquinho mais simples. Coloquei meu referencial, como sempre, começo com referencial, e vamos ver para cada ponto que ele tem, eu fui fazendo algumas anotações. Então, quando o movimento começou, eu vou chamar de tempo zero. O movimento começou aqui, eu escolhi começar aqui, como falo, coloquei o referencial, escolhi começar aqui, e aí, nesse tempo aqui, a velocidade dele era 10 metros por segundo. No tempo de 2 segundos depois, eu marquei de novo a velocidade, estava 15 metros por segundo. Mais 2 segundos depois, ou seja, no tempo 4 segundos, a velocidade de 20 metros por segundo. No tempo 3, que é os 6 segundos, velocidade de 25 metros por segundo. Essa é a ideia. Vou montar uma tabelinha rápida aqui, vamos trabalhar com ela. Então, eu tenho a velocidade em metros por segundo, a variação da velocidade, o tempo em segundos e a variação do tempo em segundos também, tá certo? E aqui eu tenho a minha aceleração, que a gente viu vai ser a variação da velocidade pelo tempo, taxa de variação da velocidade pelo tempo, é a minha aceleração, no caso aqui, em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, no momento zero, no tempo zero, a velocidade é de 10 metros por segundo. No tempo 1, ou seja, de 2 segundos, tá? No instante 1, tempo de 2 segundos, a velocidade de 15 metros por segundo. Se eu fizer a variação da velocidade de 10 para 15, ela aumentou 5 metros por segundo, nesse caso aqui de 0 para 2, em 2 segundos. Então, eu tenho aqui 5 por 2, 2,5 metros por segundo, aceleração. A mesma coisa eu fiz para cada ponto. Note que a minha aceleração é constante. Então, eu tenho aqui um movimento que varia uniformemente ao longo do tempo. Tá certo? Ou seja, a variação da velocidade ao longo do tempo é sempre a mesma. Como que a gente faz para achar a ideia aqui da função horária da velocidade, que é o que a gente quer fazer? A gente vai sair pela aceleração. Se eu passar o tempo para lá multiplicando, ou melhor, vou começar fiz diferente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a velocidade, nada mais é que a velocidade num ponto final menos ponto inicial, e o tempo final menos o tempo inicial. Agora, eu passo essa parte aqui para lá multiplicando, ou multiplico todo mundo por t menos t0, cada um escolhe a maneira de fazer. Tá? O mais correto é multiplicar todo mundo por t menos t0, a rigor matemático. Eu tenho aqui essa expressão, tá certo? A aceleração que multiplica a variação do tempo é igual à variação da velocidade. Isso que está falando para mim. O que acontece aqui? Se eu somar tudo aqui, V0 desse lado, somar V0 desse lado, eu vou ficar com V, isolando a velocidade em um ponto, vai ser a velocidade inicial na minha trajetória, tá certo? Mais a aceleração multiplicado por t menos t0. Como geralmente eu começo o movimento, posso começar indicando o movimento, então no tempo zero, na hora que eu aperto o cronômetro, por exemplo, inicio o movimento, com isso eu vou ter que a velocidade para cada ponto que eu quero é dada por velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Essa é a função característica, ou a função horária, tá certo? Da velocidade ao longo do tempo. Ou seja, se eu souber a minha velocidade inicial e eu souber a aceleração do meu objeto, para cada instante de tempo que eu tiver, eu consigo encontrar a velocidade dele. Então, essa é a função horária da velocidade no movimento uniformemente variado. Nesse exemplo, eu tenho a velocidade inicial de 10 metros por segundo, onde ele inicia aqui, que é esse cara aqui, que eu já falei para vocês, e a aceleração que a gente calculou, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Se eu substituir aqui 10 em vez de 0, 2,5 no azinho, na minha aceleração, eu tenho que a velocidade, que a função característica do movimento, neste caso aqui, é de
a velocidade é igual a 10 mais 2,5 vezes t. O que significa isso? Vamos ver. Olha só. No tempo de 2 segundos, eu tenho 2,5 vezes 2, dá 5. 5 mais 10, 15. 15 metros por segundo. Esse cara aqui. Perceba que a tabela ela é limitada em 2, 4 e 6. Se eu quiser saber no tempo de 1 segundo, qual que era a velocidade desse cara no tempo de 1 segundo aqui? Como que eu posso achar? 2,5 vezes 1 dá 2,5. 2,5 mais 10 dá 12,5 metros por segundo. Se eu quiser saber a velocidade dele no tempo de meio segundo, a mesma coisa. Ou seja, com essa função aqui, em qualquer instante de tempo que eu tiver, eu consigo encontrar a velocidade dele. Não somente nesses pontos que eu quero. Eu posso encontrar a velocidade dele em qualquer pontinho da trajetória. Tá certo? Essa aqui, então, é a função horária da velocidade. O que a gente viu nessa aula, então? A gente viu a função horária da velocidade, tá certo? E na próxima aula a gente vai ver a função horária do espaço para o movimento uniformemente variado. É isso aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.